Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre dois importantes temas que balançaram o agronegócio brasileiro. Primeiro, uma proposta que tenta aliviar a questão dos endividamentos ou do endividamento dos produtores rurais atingidos pelos problemas climáticos. Ora, uma seca extrema, outra hora as chuvas, enchentes. E principalmente o fato desta semana que fala sobre o Plano Safra, que foram cortados os subsídios, os recursos para o Plano Safra 24-25. Mas vamos começar primeiro conversando com o presidente da SEBRA, que é a Associação dos Cerealistas, das Empresas Cerealistas do Brasil, o presidente Jerônimo Gerger, que já está conosco, direto de Florianópolis, a quem agradeço a participação. Presidente, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Prazer falar contigo, com aqueles que nos acompanham. Se me permite, já entrando no assunto, eu penso que a gente precisa fazer um delimitador aqui. A securitização, quando ela foi feita casualmente há 25 anos atrás, este é o último ano do pagamento, né, digamos assim, da securitização, aquele modelo feito quando eu ainda era assessor do ministro da Agricultura, do ministro Pratini de Moraes. Nós temos uma realidade que a securitização, naquele momento, ela se deu em razão da dívida dos produtores com o Banco do Brasil. Então, houve uma securitização onde o governo assumiu essa conta para que o Banco do Brasil não quebrasse. Então, o termo securitização é usado hoje, mas não é a medida que resolve a vida do produtor. Esses projetos todos que estão em andamento, eles têm um mérito de mobilizar, mas eles não são o correto com relação ao que aconteceu há 25 anos atrás. A ideia é a mesma, mas o que precisa hoje é um crédito novo, onde o produtor que já está endividado, ele tem a condição de recomprar a sua dívida e alongá-la com juro menor e com carência, para poder, então, voltar a produzir. Porque a dívida, diferentemente daquela época, ela é uma dívida com o setor privado, com cerealistas, com cooperativas, com revendas, né? E é isso que a gente tem alertado. Não dá para gerar uma expectativa dizendo assim, ó, vamos fazer uma securitização com juro tal, com prazo tal. Isto é muito equivocado, porque você gera uma expectativa negativa de uma situação diferente. Então, a gente entende que precisa ter um crédito novo, que o produtor apresente ao governo um projeto onde ele vai buscar toda a sua dívida, trazer para uma só e alongá-la com o apoio do governo. Então, esse é um ponto fundamental. É diferente a situação do que foi há 25 anos atrás. O que acontece é que, já vou entrando aqui, né, Sérgio? À medida que o governo, parece que agora já até reverteu, e que bom, né? Nós até largamos uma nota dizendo que o governo está revendo. Esse anúncio de suspensão do Plano Safra, o argumento do governo foi: nós precisamos subir o juro. Basicamente é isso que ele disse, porque o juro subiu e o Plano Safra, nós não temos mais dinheiro para equalizar. Esse recado para o setor é do tipo assim: eu vou aumentar o teu juro e não vou te ajudar a sair da situação que o próprio juro e o clima te geraram. Então, ele simplesmente excluiu a possibilidade de uma renegociação do endividamento, né? Notícias que eu tenho, neste momento, me dão conta que o governo está revendo, né? E eu tenho certeza que vai ter que rever. O Plano Safra não é deste governo, não é do Bolsonaro, não é do Temer, não é da Dilma, é de todos os governos. Cada vez mais o governo quer sair do financiamento do agronegócio. Essa é uma realidade, né? Se está certo ou errado, não sei, mas é uma decisão do Estado brasileiro. Só que da forma como este agora anunciou, ele cria uma dificuldade enorme. Ele simplesmente diz: eu vou aumentar o teu custo e não vou resolver o teu problema. E é uma burrice isto, porque se nós tivermos um alongamento desse endividamento, nós vamos ter uma condição de retomada econômica muito gigantesca, né? Então, eu espero que essa medida que foi anunciada agora, de revisão dessa decisão da suspensão do Plano Safra, possa acontecer e que o governo entenda, né? O Rio Grande do Sul não colhe há 4 anos e nós temos aí uma dificuldade tremenda, com um juro de 20%, porque por mais que pareça 10, 9, 12, no final é 20, a média do juro, e esses 4 anos a dívida dobrou do produtor.
E o que é pior, ele não colheu em 4 anos, então ela fica muito maior. Você não colhe e a tua dívida aumenta, né? Então ela fica muito maior, né? Então esse é o cenário que nós estamos fazendo o alerta, né, de que a securitização, como ela está proposta pelo senador Heinz, pelo deputado Pedro, eu tenho um projeto quando eu era deputado lá de repactuação, eles não são os projetos ideais, eles não são os projetos adequados, mas eles criam uma mobilização justamente para a gente mostrar ao governo que ou você reorganiza essa dívida ou ela já é impagável, né? E claro que o produtor, uma vez eu ouvi de um agente do governo, do Ministério da Fazenda, lá no governo Dilma, dizendo que produtor é igual andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai, e quando cair o outro pega a bicicleta. Bom, é muito simplista essa visão do Estado. Aí não é PT, não é direita, não é nada, né? É o Estado achando que sempre pode cobrar mais do produtor. É muito simplista isso, porque se nós reorganizarmos a dívida, a produção avança e a economia cresce, né? E esse recado da suspensão, como foi feita, dizia simplesmente assim: não vou te ajudar e também não vou deixar de te cobrar. Quer dizer, é destruir o produtor brasileiro, mas o gaúcho morre definitivamente. Então, eu já misturei aqui, Sérgio, os dois assuntos, né, porque eu penso que essa é a realidade. Com a revisão imediata que o governo já sinaliza, nós temos uma expectativa justamente de criarmos uma condição de sentar na mesa, sem esquerda e sem direita, mas o governo que já está gastando mais do que pode, mais do que deve e do que deveria, do que precisa, ou ele senta com quem produz e gera riqueza para ele, ou então o caminho político é muito ruim de uma economia cada vez pior. Uma coisa, um fato é certo, né, que essa mobilização pelo projeto apresentado por Reis já mobiliza, já movimenta o governo para que algumas medidas sejam adotadas. Agora, esse passivo é bilionário. E antes, 25 anos atrás, era só o Banco do Brasil que fazia ou tinha essa securitização, Não dá outros para bancos, né? comparar, Sérgio, 25 Uhum. anos atrás com o que temos hoje. Dizer que a securitização de hoje seria igual lá, não, lá era o problema que ia quebrar o Banco do Brasil. Então a União fez o quê? Me dá a tua dívida aqui, produtor, eu alongo em 25 anos, que este ano está vencendo, e a gente acerta. Beleza, resolveu. Olha o que cresceu o negócio de lá para cá. É só ver o que cresceu de lá para cá, né? Só que depois disso, nós tivemos dólar, tivemos câmbio, tivemos uma série de situações, né? E é isso que o governo tem que entender. Reorganiza a dívida, libera um crédito novo, dá uma garantia do Estado, né? Pega a garantia do produtor no que for preciso. O produtor apresenta um projeto, pega toda a dívida no privado, alonga ela, dá uma carência e vamos embora. É bom para o Brasil, porque ninguém está pedindo a fundo perdido, Sérgio, né? Ninguém está pedindo a fundo perdido. E veja, setor privado, cerealista, revenda, cooperativa, o banco já está com estoque de dívida tão grande que nós estamos financiando o produtor. Então ele deve para o banco, deve para a cerealista, deve para o posto de gasolina, deve para a aviação agrícola, deve para a cooperativa, deve para a revenda. É impagável. E com juros de 18% a 20%, esse ano de novo não vão colher, a dívida do Perfeito. produtor gaúcho dobra. Então é isso. E quando ele suspende, dizendo, vou suspender, porque o juro ficou muito mais barato do que o juro do mercado, eu vou ter que subir teu juro, isso destrói a produção. Por isso que eu tenho a informação, Sérgio, é bom que você cheque, confirma, sei que essas alturas isso já deve estar confirmado, que o governo está revendo, né? Não pode querer subir, mas ao não subir, eventualmente, também não está dizendo que vai renegociar. E a renegociação, o nome é securitização, mas ela não é igual a 25 anos atrás. Ela tem que ser feita de um outro formato, porque a União não pode dar um dinheiro público para o setor privado. Então, ela precisa financiar o produtor para que ele compre a dívida toda que está no setor privado, nos bancos, e assuma isso com um banco público, que seja, ou com um banco que a União autorizar, alongando ela e aí voltando a um patamar que vai colocar, na minha opinião, o Brasil num tamanho gigantesco. Se nós fizermos isso, o Brasil vai ficar gigante, porque o produtor vai ter capacidade de rentabilidade. Veja um exemplo. Temos que colocar irrigação no Rio Grande do Sul. Antes é porque a FEPAM não deixava. Agora, se a FEPAM deixar, o produtor não tem renda para comprar um Uhum. pivô.
Então não Investimento adianta. altíssimo também, né? Exato, o produtor deixa de fazer uma lavoura com qualidade, ele deixa de ter produtividade para poder ser competitivo. Ele não pode mais se endividar. Então, é por isso que nós, a SEBRA, fizemos esse alerta e estou muito feliz, porque junto com todas as entidades, com todo o agro, a Frente Parlamentar Agropecuária, a reação nossa fez o governo ceder. E eu espero que ceda e sente para conversar. Esqueça a ideologia, porque sem o agro o Brasil quebra. Né? Então, não é porque o agro não vota no Lula. Não vai votar, mas o agro vai continuar ajudando o governo Lula, o governo Bolsonaro, o governo Temer, como sempre ajudou, porque essa é uma tradição. E eu digo, o agro hoje gera para a balança comercial brasileira um enorme ganho financeiro. Mas para o produtor, eu era deputado, em 2018 fiz a comissão externa do endividamento, eu já alertava que o produtor já não tinha renda lá atrás. Então não adianta o Brasil estar ganhando com o agro se não tem renda no bolso do produtor. Né? E a securitização, ela. E aí também não acho que tem que ser geral, sabe? Precisa ter algum critério, um caso a caso, uma coisa bem feita, né? Com juro equacionado. O Plano Safra a gente já sabe que o Estado não quer mais fazer. Votamos, eu era deputado, FIAGRO, CRA, mas hoje quem apostou no FIAGRO está perdendo dinheiro. Segurança jurídica, seguro agrícola. O Brasil não pode continuar dependendo do agronegócio e não cuidando do seu maior patrimônio. Né? Isso já foi cansado de dizer aqui. Então, aqui tem até um viés de desabafo, sabe, Sérgio? Sim. Mas essa é a realidade. Não estou aqui brigando com o Lula, com o Bolsonaro. Acho que dos dois ficaram devendo para o agro em algum momento. Né? Esse aqui um pouco mais, porque é um atrito. Agora, esse momento é um momento de Brasil. Ou a gente define questões de Estado brasileiro, ou nós vamos pagar caro todo mundo junto nisso. Bom, presidente, só para poder finalizar, liberar, que sei que você está com alguns compromissos, está em Florianópolis agora. Essa questão da suspensão dos financiamentos, recursos para a safra 24 e 25 também certamente vai ser revista, né? Mas esses juros altíssimos que estão sendo praticados, né, juros livres, enfim, chegam a 20% eventualmente, né? O produtor precisa dos recursos dessa safra 24 e 25, vai pesar na 25, 26. Isso tudo também deve-se à elevação da taxa de juros por causa dos gastos desenfreados, por dizer assim, desse atual governo. O senhor acha que teremos condições de ter ainda o apoio, né, do governo da União para o agronegócio, ou ele está se desvencilhando, como o senhor mesmo disse, de uma vez por todas? Primeiro, Sérgio, essa saída do Estado, do financiamento do Plano Safra, da médio e grande empreendedor, não é desse governo, tá? Vem lá da Dilma, passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, passou pelo Lula e cada vez mais o Estado quer sair. Bom, criamos Fiagro, CRA, tudo isso, mas não tem segurança jurídica e você não tem um seguro agrícola que dê sustentação. Eu conheço muitos amigos que colocaram dinheiro em Fiagro e que já perderam muito dinheiro. Então, isso vai desacreditando o financiamento privado. E essa medida do governo agora, se ela fosse consolidada, tenho certeza que ela não vai ser, ela pioraria isso, porque aí não ia, o privado não bota dinheiro e o público também não. Já tem produtores do Rio Grande do Sul que não produziram este ano. Né? E o Rio Grande do Sul hoje é a pior situação do Brasil. Né? Mas isso pode acontecer em qualquer estado. E sem falar de questões de mercado. Os preços de mercado também não estão adequados, né? Entre custo de produção e tudo isso. Eu espero que o governo reveja. O governo está numa fragilidade política bem importante. Agora é hora de sentar na mesa. Ou o Lula entende que não é projeto de esquerda ou direita. Aliás, isso é a burrice do Brasil, né? Um país desses querer discutir esquerda, direita, nem sabem o que é. Estamos todo mundo pagando a conta, né? Agora é hora de sentar na mesa e dizer como é que ajuda, né? Dentro da responsabilidade fiscal. Libera o crédito, o governo avaliza, pega a garantia possível, o produtor compra a sua dívida, alonga ela numa dívida só e vai produzir, que é a vocação do Brasil. Então, essa é a tese, que a gente chama de securitização, tá, Sérgio? Mas só porque foi assim lá em 25 anos atrás, mas hoje é com o setor privado. Então, não é esse propriamente o nome adequado. E também não adianta, como o projeto lá que o senador apresentou, eu disse isso a ele, ao Irineu, que é o nosso suplente senador, presidente da ProSoja, não adianta eu botar 3% de juro, tantos anos, o mercado é diferente. Vamos discutir o tamanho do juro que cabe, como que acerta, como que alonga. Essa é a tese que nós, que somos credores dos produtores,
e sem o produtor nós não avançamos, queremos discutir. O maior interesse do cerealista é que o produtor fique forte, porque se o produtor estiver forte, a cerealista está forte. E eu imagino que toda a cadeia do agro seja assim. Então, estamos trabalhando nesse sentido, não dá para gerar expectativa falsa, e essa é uma argumentação, Sérgio, que eu falo com muita paixão aqui, que é muito verídica, né? E para um governo que não tem uma boa relação com o setor, se ele voltar atrás, como deve estar voltando dessa questão do Plano Safra, quem sabe a bola volte para o meio-campo e a gente converse para resolver um problema do Brasil. Não é um problema do produtor, é um problema do Brasil, né? E é isso que nós queremos resolver. E, para finalizar, sem dúvida nenhuma, as revendas, cerealistas, empresas, todas envolvidas nesse processo, preocupadas também. E hoje fala-se exatamente, até mesmo o João Batista Olive está batendo nessa tecla, né, do barter. Isso ajuda e pode, eventualmente, barter inteligente, com a participação das revendas, das cerealistas, enfim, nesse momento em que o dinheiro está curto, a ampliar cada vez mais a participação dessas operações de barter. O senhor acha que isso seria uma alternativa também para o momento, para as empresas, para os Eu grupos? considero que o Brasil é um país que não podia ser amador naquilo que ele deveria ser profissional. Nós somos amadores nesse processo inteiro do agro. Temos muitas empresas que ganham de qualquer país do mundo, mas o agro inteiro, o país não permite que a gente faça um planejamento, né? O barter é uma possibilidade, mas a gente tem que saber para onde é que nós estamos indo, né? O produtor vai indo naquilo que aparece na frente para poder fazer a próxima lavoura com os custos que não estão, quem sabe, adequados. Não tem como produzir com o juro que cobra do produtor rural. Ponto. E isso é risco para todo mundo, né? Então, eu acho que agora é hora de botar a bola no meio campo e reorganizar o agronegócio brasileiro e criando um mecanismo que faça ele realmente explodir no bom sentido. E todo mundo participar desse ciclo de altas que provavelmente está diante dos olhos aqui, mas de uma forma consciente de que ninguém tenha prejuízo além daquilo que está sendo registrado, infelizmente, para essas Toda questões climáticas. certeza, a gente manda produto para fora e não sabe quanto que consome internamente. Não é lógico. Quanto é que nós consumimos e quanto é que nós podemos mandar? Esse planejamento nunca existiu no Brasil, com toda a franqueza do mundo. Jerônimo Gerger, presidente da SEBRA, conosco especialmente nesta sexta-feira, para quem nos acompanha hoje, nas entrevistas inclusive gravadas. Hoje é dia 21 de fevereiro, finalzinho do dia. Sextou, presidente, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado mesmo pela participação conosco aqui. E certamente voltaremos a entrar em contato em breve. Um abraço para o senhor. Um grande abraço, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição e, olha, muito bom falar com vocês. Muito obrigado, igualmente. Grande abraço. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça parte do clube de assinantes do TID. 7 dias de graça. João Batista Olive está fazendo um convite aí, olha lá, né? Participe, anote o telefone, o WhatsApp e venha fazer parte do clube de assinantes do TID. Clube mais seleto de profissionais, de produtores de alimentos desse nosso Brasil, para o Brasil e para o mundo. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.